Olá pessoal, hoje eu falarei sobre a gramática do português atual de José de Almeida Moura, em específico sobre o tópico colocação dos pronomes pessoais. Vamos a eles. As formas do sujeito do pronome pessoal geralmente antecedem o verbo nas orações independentes e nas subordinadas ou antes de um gerúndio e pode ocorrer com um determinante. Nós e ela dançamos, vocês e o Pedro ficam. À medida que eu ia ouvindo, percebi a dimensão do problema. Em elas dando conta, já é tarde. Todos eles todos, conseguiram passar de ano. Mas, quando se pretende ênfase mais notória, a posição oscila. Em orações interrogativas, quem disse ele que era? Desconhecimento? Quem ele disse que era? Surpresa, espanto. Tu sabes quem governava, então? Sabes tu quem governava, então? Convocativo. Gonçalo, tu conheces-me? Uso mais ou menos neutro. Tu, meu irmão, conheces a dor, maior ênfase do sujeito. Na ordem inversa. Isso vos garanto eu. Quando é regido de preposição, o pronome ocorre antes ou depois do verbo. De ti, lembras-te. De nós, não queres saber. Com ênfase do tópico. Lembras-te de ti? De nós, não queres saber. Disposição em quiasmo, ou seja, disposição cruzada da ordem das partes, simétrica de duas frases, de modo que formam uma antítese. Se o verbo é reflexo, o pronome sucede-lhe, mas em reforço, pode também vir antes. Atirou-se a ele, mas o asterisco é agramatical. A ele atirou-se. A ti não te conheces. Não te conheces a ti. A forma de complemento indireto precede a de complemento direto, quando esta se liga com hífen. Ele concedeu no lá. Quando dois pronomes átonos aparecem numa mesma frase, ambos se aglutinam, formando, assim, no lá. Ele não vou lá concedeu. As combinações dessa forma, ele concedeu-lhe, ele não lhe concedeu. As formas átonas do pronome pessoal nunca iniciam frases. Lhes digo, nos viu. Seguem, em geral, o verbo que o rege. Acontecem-nos coisas estranhas, aconteceu-lhes o mesmo. Diverti-me a lê-lo. Claro, trouxe-vos o petisco. Ocorrem à direita de ter e de ser, excepto se a oração for negativa. Este filho tem nos dado muitas alegrias. O adiantamento foi-lhe restituído no fim do aluguer, mas este filho não nos lhe tem dado arrelias. Pospõe-se ao verbo de designação. Eis. Ei-los que chegam, ei-nos aqui. As formas átonas precedem o verbo quando a oração é negativa. Não nos acontece nada de mal. Nada de mal nos acontece. Mas com o verbo modalizador, não vos quero incomodar. Não quero incomodar-vos. A oração traz o desejo: Deus vos pague, o céu nos guarde. Mas Deus seja convosco, livraste-nos do perigo. A oração é disjuntiva de ou quer. Ou te vais daqui, ou te ponho eu lá fora. Quer vos preocupeis ou não, tudo se fará. A oração é subordinada. Queira que a vida nos está a correr melhor. Não sei se o pai já lhe deu o presente de aniversário. Este é o amigo de quem vos tenho falado. O sujeito vem antes dela. Ninguém se precaveu com o guarda-chuva. Todos nós nos alegramos com isso. O sujeito é ambos ou tudo.
Ambos se cumprimentaram, mas os dois cumprimentaram-se. Ambos os esperas nessa longa viagem. Ocorre a ordem inversa dos constituintes da frase. Mapaga me deram, mas deram-me mapaga. O verbo tem um auxiliar e o pronome desempenha a função de complemento direto, vindo em geral entre o auxiliar e o verbo principal, desde que a oração não tenha forma negativa. Íamos perdendo naquela cidade. Tu tem lá visto, mas não os tinha encontrado. O sujeito, em posição pré-verbal, está sob o escopo de um operador, como apenas, até, mesmo, só, também. Apenas até o primo os animou, só os primos lhe falaram. Também nós te louvamos pela abnegação que mostraste. O pronome torna-se uma forma mesocrítica, ocupando-se uma posição medial, com formas de futuro e de condicional, desde que a oração não seja negativa, ou não se verifique o referido no ponto anterior. Mesmo que nada lhes tivesse dito, ele te-lo-ias informado. Mesmo que nada lhes digas, dir-lhe-ás ele. Mas, se lhe deres os elementos necessários, também, mesmo ele o convence. Apesar de tudo, em nada te prejudicaria. A construção perifrástica e o modalizador de ver levam o pronome átono a tornar-se crítico do infinitivo ou do auxiliar. Tenho que dizer-lhes, que lhes dizer. Estão a interrogá-lo. Não o estão a interrogar? Não estão a interrogá-lo. Hei de visitá-las. Não as hei de visitar? Não hei de visitá-las. Devo falar-lhes neste assunto? Devo-lhes falar neste assunto. Não devo falar-lhes neste assunto? Não lhes devo falar neste assunto. Muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa explicação da colocação de pronomes pessoais. Até mais.